A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Vamos abrir o texto da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 7, versículo 11 até o versículo 16. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer à casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O texto que nós lemos, irmãos, é quando o rei Salomão, ele inaugura a casa do Senhor. Davi, seu pai, queria construir o templo. E Deus disse que ele não podia porque ele tinha muito sangue nas suas mãos. E agora Salomão recebe a tarefa de construir o templo. Fazer esse templo uma casa de adoração, onde o povo pudesse oferecer sacrifício. E preste bem atenção no texto, que diz que, o versículo 11 diz que na casa do Senhor ele fez prosperamente, o efetuou, tanto na casa do Senhor como a sua casa. Salomão construiu uma casa para que o povo viesse glorificar a Deus, a qual é o templo de Salomão. Fizeram esta casa e ele colocou o melhor para se fazer nessa casa. Tudo que de melhor ele colocou dentro, num propósito de gratidão e oferecer o melhor para Deus. Ele colocou. Ele não fez a sua casa melhor do que a casa onde o povo ia adorar a Deus, não. Ele fez a casa onde o povo ia adorar a Deus, que é o templo construído. Ele trouxe a arca da aliança, colocou dentro e colocou os melhores utensílios, o melhor do que havia, para ser empenhado na construção desta casa, para que a glória viesse ser adorada ali, a glória de Deus. Aqui é um significado muito importante, irmãos, quando ele diz: Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Às vezes nós dedicamos mais a nossa casa do que a casa de Deus. Isso é uma verdade nua e crua do que estamos vivendo ou do que vivíamos atrás. Pessoas que preferem o aconchego da sua casa do que ficar 1h30 na igreja cultuando ao Senhor. Aqui ele deu o melhor para a construção desse templo físico, material. O que eu acho bonito, irmão, no texto, é que no capítulo de número 5, o versículo de número 13, diz assim o texto: e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, o quanto levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. No versículo 12 acima, irmãos, do capítulo 5 de 2 Crônicas, diz que Salomão reuniu os levitas, os cantores,
Asaf e Ema, Jedutum e os filhos e irmãos deles, todos vestidos de linho fino, e estavam de pé ao oriente do altar. E ali eles começaram a adorar o nome do Senhor. E a glória de Deus se manifestou. O que eu compreendo aqui, e aqui eu quero tirar uma lição, para mim e para você. A glória de Deus nunca se manifestará na minha vida e em uma igreja material física se os que estiverem lá caçando e buscando essa glória não estiverem dispostos a buscar ela de todo o coração, a atrair essa glória para si. Sabe qual é o nosso problema? Que nós queremos ouvir Deus, sentir a presença de Deus, só que nós não fazemos nada para atrair essa glória para nós. Eles prepararam um hino para cantar ao Senhor e fazeram ouvir a sua voz. Para quem? Para Deus, não era para os homens que estavam ali, para ministrar e todos reunidos ali no templo do Senhor na inauguração. Foi-se preparado um hino, um tempo, para que a glória fosse descida. Aquele hino foi dirigido ao Senhor e não para os que estavam ali. Ou seja, Deus só vai manifestar a sua glória, irmão, na minha vida e na sua vida, quando nós nos propusermos a buscar essa glória de todo o coração, a buscar essa presença, a buscar esse Deus que se revela aos homens. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eles aqui oferecem um hino em adoração, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ao começarem a entoar, a glória se manifestou, a glória do Senhor. De modo que os ministros não puderam ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Deus nunca vai revelar a sua glória se nós não estivermos dispostos a atrair essa glória para a nossa vida. Deus nunca vai se revelar a alguém que não esteja disposto a buscar e oferecer a sua vida em louvor e adoração ao nome do Senhor. Por que há muitas pessoas vazias na igreja? Secas de Deus. Muitas pessoas neste mundo frustradas, oprimidas, porque esta glória não está na vida, porque não estão dispostos a buscar esta glória. Salomão, quando ele vai fazer o templo, inaugurar, preste bem atenção no que Salomão faz. Salomão pega e ao encerrar a conclusão das solenidades, o versículo 4 do capítulo de número 7 diz: então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. E ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Esse aqui é o segredo, que no versículo de número 12, Deus apareceu a Salomão. Por que Deus apareceu a Salomão? Porque Salomão se propôs a oferecer o seu melhor para Deus. Aquele não ofereceu coxo, aquele não ofereceu manco, aquele não ofereceu salpicado, aquele ofereceu o melhor do que ele tinha. 2.000 bois e 120.000 ovelhas. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Salomão não ofereceu uma merreca. Salomão não ofereceu o que sobrou. Salomão não ofereceu nem o salpicado. Ele ofereceu o melhor. É um número exorbitante. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Por isso que Salomão, Deus, quando ele termina, quando o versículo 11, quando ele acabou a casa do Senhor e a casa do rei, a Bíblia diz no versículo 12, o texto diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: nós queremos ouvir a voz de Deus, só que nós não oferecemos o melhor para ele. Nós queremos ouvir a voz de Deus, só que nós não nos doamos a ele. Nós queremos que Deus fale conosco, resolva os nossos problemas, só que nós não damos nada de nós para Deus. A Bíblia diz que sacrifício para Deus é um coração quebrantado e compungido, e
não desprezará Deus. Ou seja, o meu sacrifício para Deus, o teu sacrifício, é a nossa vida em quebrantamento a Ele. Salomão ofereceu algo que ninguém nunca ofereceu. E aqui ele oferece a Deus um sacrifício gigantesco. E só que a gente quer oferecer o que sobra. A sobra do nosso tempo, a sobra das nossas ofertas, a sobra das nossas finanças, a sobra da nossa adoração, a sobra do nosso louvor. Hoje nós queremos dar as sobras para Deus. Por isso que esta geração é a pior geração que existe de igreja. É uma geração que não tem relacionamento com Deus. A geração de cristãos de hoje é uma geração rasa, fraca, anêmica da presença de Deus. Por quê? Porque nós não nos oferecemos a Deus. Não oferecemos o melhor. Vamos a mais o texto aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Aí diz, de noite apareceu o Senhor a Salomão. Por que que apareceu? Porque Salomão fez o melhor para Deus, o melhor dos levitas, Asaf, Emã, os melhores dos cantores, os melhores que poderiam atrair a glória de Deus através do louvor. Irmãos, nós temos que tirar uma coisa da nossa cabeça, que o culto, ele é todo um em si. Tudo o que acontece no culto é para atrair a glória de Deus. O louvor, a pregação, a sua presença, é para atrair a glória de Deus. Aí a Bíblia diz que o Senhor diz para ele, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Deus ouviu a oração dele e manifestou a sua glória, que nem os sacerdotes conseguiram ficar em pé, porque a glória era tremenda, que ninguém entrava e ninguém saía do templo. Todos ficaram atônitos. E Deus agora aparece a Salomão, seu filho, e diz... Aí ele traz no versículo 13 uma questão de juízo. Aqui é o juízo de Deus. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, presta bem atenção que Deus está dizendo que Ele controla os tempos, Ele controla as estações. Então Ele é que faz cerrar, Ele é quem faz descer a chuva, Ele é quem faz cair, Ele é quem faz a colheita prosperar. É Ele que faz, Ele está no controle das estações. Aí ele diz mais aqui o seguinte: de modo que não chova, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou seja, pragas, são controladas por Deus. Os gafanhotos, essas coisas que vêm acontecendo, tudo é permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Nada foge do seu controle. É Ele. Deus, quando fez tudo, Ele disse, haja e houve. Aconteceu e aconteceu mesmo. Nada foge. A gente pensa que Deus, essas coisas que estão acontecendo hoje, está fora do controle de Deus. Não está não, irmãos. Tudo é pela vontade de Deus. Tudo é pela vontade permissiva dEle. Aí ele diz mais o seguinte aqui à frente, versículo 3 ainda. E se eu enviar a peste entre o meu povo? Preste atenção que ele diz. Não é a peste para o meu povo, é entre o meu povo. O que é uma peste, irmãos? Peste é o que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia, que ninguém tem solução. Os cientistas, os maiores cientistas do mundo, não conseguem desenvolver uma cura para esse vírus que está acontecendo. Por quê? Porque Deus não vai dar sabedoria a eles, para eles fazerem. Enquanto Deus não quiser, enquanto Deus permitir que essa peste esteja sobre a terra, vai permanecer. Vai permanecer. Você acha que isso foi criado por não, criou e Deus perdeu o controle da situação? Não. Preste bem atenção que ele diz, se eu enviar a peste entre o meu povo, isso que estamos vivendo é uma peste, irmãos. Essa pandemia. Só que o que eu acho lindo é que Deus exige do seu povo. Isso aqui é uma ideia de juízo que ele vai lançar quando eu fizer. Se eu fizer cerrar os céus, se eu enviar os gafanhotos para consumir a lavoura, se eu enviar a peste entre o meu povo. Aí o versículo 14, ele diz o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, aqui há 4 condições, irmãos. 4 condições que Deus estabelece para restaurar as bênçãos
entre o povo dele. E esse povo aqui, que é eu e você, temos que nos comprometer e cumprir essas 4 condições que o Senhor mesmo exige aqui. Se humilhar é a primeira condição. Se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante das suas mãos. Se humilhar diante do Deus Altíssimo. O que é se humilhar, irmãos? É estar totalmente dependente de Deus. É eu e você depender unicamente de Deus. Pode acontecer o que acontecer. Nós estamos diante da mão de Deus. Se humilhar é reconhecer que Deus é único em nossas vidas. Se humilhar para Deus é se entregar a Ele. Ele como Senhor e nós como servos dEle. Temos que fazer tudo para lhe agradar. Se humilhar é dedicar a Deus o melhor de nós. É se humilhar. Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós não podemos viver como uma geração que Deus não existe. Como se Deus não existisse. Você acha que se as nações, todo mundo, tivesse prostrado, se humilhando diante de Deus, as coisas estariam do jeito que estão? Não. O desejo de Deus, irmãos, é que nós sejamos abençoados e que enquanto vivemos aqui na terra, nós possamos viver bem. Só que por causa dos nossos pecados, isso está acontecendo, por causa da nossa negligência, por causa da apostasia, por causa da negligência da igreja e do povo. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Pessoas que não se dobram a Deus. Você já viu aquela classe de pessoas dentro da igreja que tem um nariz mais empinado do que a Torre Eiffel? Que parece que tem um rei na barriga, que não se humilha? Mesmo estando dentro do culto, na igreja, quando estávamos cultuando, a pessoa não abria nem a boca para adorar a Deus. Você acha que isso é adoração? Você acha que isso é sacrifício? Aqui ele diz que ele escolheu aquele lugar para a casa do Senhor. Foi o Senhor que escolheu. Aí nós temos que parar de usar o texto de Paulo, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Que templo é esse, irmãos? Que templo é esse que vive em pecado, em mentira, em orgia, em prostituição, em negligência, que não se entrega a Deus? Porque aonde a glória de Deus se manifesta, só Ele aparece. Que templo é esse que só nós aparecemos e só buscamos a Deus quando precisamos dEle? Que tipo de templo somos nós? Que tipo de templo? Não podemos usar isso como jargão, não. Porque aonde a glória de Deus habita, não há lugar para o pecado. Não tem lugar para o eu. Não sou eu que aparece. É a glória de Deus que aparece. Preste atenção que aqui os sacerdotes não foram a estrela do local, não. Os levitas não foram. O rei não foi a primazia deste local, não. Foi a glória de Deus. Quando nós passarmos a honrar a glória de Deus nos humilhando, irmãos, as coisas vão começar a se desdobrar na vida da gente. Essa é uma exigência de Deus. A primeira exigência é que o povo se humilhe, para que Deus venha derramar, Deus venha restaurar, para que nós venhamos receber as bênçãos da mão divina, as bênçãos de Deus. Primeiro é se humilhar. Segundo, orar. Por que isso aqui? Eu acho bonito as formas como que Deus trata as coisas. Porque quem se humilha, irmãos, a primeira coisa que ele faz é orar. O que é orar? É se relacionar com Deus. O que é orar? É falar com Deus. O que é orar? É estabelecer uma ponte de ligação entre nós e Deus. É falar com Ele. Tem gente que está intrigada com Deus, não fala com Deus. Passa o dia e vira a noite, não fala com Deus. Nós temos que falar com Deus, irmãos. E eu costumo dizer que crente não ora só de joelho, não. Crente ora quando está trabalhando. Crente ora quando está em casa. Crente ora quando está viajando. Crente ora quando está no serviço. Quando está andando na rua. Não temos que tirar essa mentalidade pequena que a gente só ora quando está de joelhos. Nós oramos, irmãos. Oramos em espírito. A minha mente, a tua mente tem que estar ligada com Deus 24 horas. Não envolvido com pensamentos tolos, não, mas uma mente ligada, conectada com o céu.
Deus só irá, irmãos, mudar as situações na nossa vida quando a gente passar a se humilhar e quando a gente passar a orar, porque quem se humilha, a primeira coisa que ele faz é orar. Porque quem não ora, irmão, ele não se humilha diante de Deus. Tem gente que está intrigado com Deus, diz que é crente, mas não fala com ele. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não falamos com ele. E só ouviremos Deus quando a gente se humilhar e quando nós nos propusermos a orar diante dele. Aí o Senhor, qual é a segunda coisa que Deus requer para que essas pragas venham a ser cessadas? É orar. E a terceira coisa é buscar. A própria Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A minha grande pergunta é, você está buscando o Senhor nesses dias de pandemia, de crise? Você tem buscado o Senhor? Você tem se humilhado? Você tem orado? Porque buscar ao Senhor, irmãos, é igual você sai todo dia para trabalhar. Você tem um horário para entrar, um horário para sair, outro horário para entrar e outro horário para sair. Porque você depende do emprego e tem um horário para cumprir. Buscar a Deus é da mesma forma. Eu e você tem que ser atraído à presença de Deus. Isso é buscar o Senhor. Nesse tempo de quarentena, o que tu tem feito com o teu tempo? Porque nós reclamávamos muito de dizer, eu não tenho tempo para nada. Hoje em dia a gente está sobrando tempo. E o que tu tem feito com o teu tempo? Você tem lido a Bíblia, tem orado, tem botado hinos? Que tipo de louvor roda na tua casa, no teu celular, no teu computador, no teu tablet, no teu iPhone? Que tipo de música tem tocado? É de adoração? Como você tem buscado o Senhor? Você tem buscado de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração? Você quer que Deus faça alguma coisa na sua vida? Busque ao Senhor de coração. E preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Deus conhece quando você busca Ele em total devoção e gratidão, ou então quando você busca forçado. Deus sonda os corações, conhece o profundo e o íntimo da tua alma. Deus conhece tudo, irmãos. Uma adoração forçada, Deus não recebe. Um culto xoxo, Deus não recebe. Nós queremos que Deus venha retrair, venha mover as suas mãos potentes na minha vida e na sua vida. Só que a gente não está buscando Ele. O que você tem feito nesse tempo de quarentena? Você tem reservado tempo o melhor para Deus? Ou você tem se embebedado aí em filmes da Netflix, você tem se embebedado aí em novelas, você tem se embebedado aí em passar o dia no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? Passa o dia envolvidos em coisas alheias, são os embaraços que Paulo diz que a gente não deve se envolver, temos que fugir de qualquer tipo de embaraço. Eu não estou falando que você, ao cometer isso, você está pecando, não. Só que eu estou falando que isso não pode ser o centro da sua busca. Para buscar a Deus, irmão, nós temos que buscar de todo o nosso coração, de todo o entendimento, amar a Ele acima de todas as coisas. Não é só aquela buscazinha de 5, 10 minutos, não. Como eu costumo dizer, uma busca de 5, 10 minutos não vai gerar milagre na tua vida, não. Ou você e eu se propõem, nós nos propomos a buscar a Deus de todas as nossas forças, ou então, irmãos, nós não vamos viver o melhor de Deus na nossa vida, não. Para que Deus venha tirar essa ideia de juízo, nós temos que buscar o Senhor. E Ele deixa por último, e se converter dos seus maus caminhos. Aí vem a promessa. Então eu ouvirei dos céus. Deus habita no céu. Isso aqui dizer que Ele é eterno, está acima de mim, acima de você. Está acima de nós. Deus não é um velhinho decrépito que está sentado no trono e vendo as coisas acontecer, não. Deus é eterno, irmãos. E o poder está nas suas mãos. Aí Ele diz, eu ouvirei dos céus. Mostra que Ele está acima de nós, versículo 14 ainda. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presta atenção que quando Ele diz, quando nós nos e se converter dos seus maus caminhos. Isso aqui quer dizer, deixa a vida velha e passa a viver uma vida nova com Cristo. Sabe por que você está vivendo miséria? E muitas das vezes nós vivemos uma decadência. E não recebemos as bênçãos de Deus, porque nós não nos convertemos dos nossos maus caminhos. A nossa língua não se converteu ainda.
As nossas atitudes não se converteu ainda, o nosso caráter não se converteu. Andamos vivendo embebedados em pecados e queremos o favor divino. Achamos que Deus vai nos abençoar, nós vivendo uma vida medíocre e falsa de qualquer jeito. Aqui a exigência de Deus é: se humilhe, ore, busque e se converta dos seus maus caminhos. Aqui a palavra é única e é pura e é reta, não tem linha torta não, é se converta. Você quer que Deus lhe livre deste mal? Se converta. Você quer que Deus lhe livre deste mal que nós estamos passando, dessa crise aí miserável que está acontecendo? Se humilhe, ore, busque ao Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. Tem muita gente dizendo, ouvi muito isso na internet, que depois que passar essa crise, essa pandemia do coronavírus, Deus vai derramar um avivamento sobre a igreja. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Falei, Senhor, como que vai acontecer esse avivamento? Preste bem atenção, o Espírito Santo disse no meu coração que o avivamento nos templos não deu certo. Deus vai derramar um avivamento nessa geração, nessa nação, vai. Só que como vai acontecer esse avivamento? O Senhor me diz, vai acontecer na minha casa e na tua casa. Porque para a igreja acontecer um avivamento, primeiro começa na minha casa e na sua casa. Não temos mais a oportunidade de adorar a Deus nos templos, porque foi nos tirado. E o Espírito Santo me disse, o avivamento não vai acontecer quando as igrejas abrirem. O avivamento vai acontecer na casa de cada um, para depois, quando abrir a igreja, o avivamento já vai ter começado. Por quê? Pois aqui a igreja estava aberta. E nunca houve uma geração de cristão tão desviada. Me perdoe a expressão. Nunca houve uma geração que parece que vive que não depende de Deus, que não honra a Deus, que não adora a Deus. Essa é a nossa geração. As igrejas estavam abertas e há pessoas negligentes em ir para o culto. O culto era só 1h30 de culto, irmãos. E as pessoas se sentiam melhor no conforto do sofá da sua casa, na televisão de 20 e tantas polegadas, do que ir para a casa do Senhor, porque 1h30 era muito. E hoje nós estamos privados de adorar a Deus no coletivo. Deus vai gerar um avivamento na minha vida e na sua vida e nesta nação, desde que Deus venha restaurar o desejo e o culto nesta geração que estava cometendo a apostasia e o pecado. Me perdoe pela franqueza e pela retidão, mas eu não posso passar a mão na sua cabeça, não. Crentes que iam para o culto para adorar a Deus, não convertidos dos maus caminhos, iam para a igreja e não buscavam o Senhor, porque os hinos estavam sendo cantados e as pessoas não abriam a boca para adorar, e nem glorificar a Deus não glorificava. Deus vai começar a tratar, e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, escute, grave isso na sua cabeça. Enquanto esta geração não se humilhar, não orar, não buscar a face do Senhor e nem se converter dos seus maus caminhos, Deus não vai cessar a peste que está sobre o nosso meio. Enquanto nós, como igreja, não reconhecer Deus como o único salvador das nossas vidas e estarmos totalmente dependentes deles e se converter dos nossos maus caminhos, essa peste não vai cessar. Não vai cessar, porque foi Ele quem criou. Pode a igreja se humilhar e dizer, Deus, varre essa peste da face da terra, vai. Enquanto Deus não cumprir os seus propósitos que Ele quer cumprir, não vai acontecer nada. A igreja precisa se humilhar. Eu e você precisa se converter dos nossos maus caminhos. Aí vem a ideia da resposta de Deus, a bênção de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe qual é o desejo de Deus primeiro? Perdoar o meu e o seu pecado. Sabe qual é a vontade de Deus primeiro? Para depois derramar as bênçãos sobre a nossa vida? É nós nos convertermos. É eu e você reconhecer que Deus é santo.
E ele não brinca com ninguém. A palavra de Deus diz que ai daquele que cai na mão do Deus vivos. Para Deus sarar a nossa terra, primeiro ele vai fazer um mover de quebrantamento nessa geração e nesta nação, e na minha e na tua vida, para que as bênçãos de Deus venham a ser derramadas, porque eu digo que Deus não derrama milagres na vida de quem não busca e não deseja a sua presença. Deus não vai dar as suas bênçãos a quem não quer compromisso com Ele. Primeiro que nós temos que nos fazer é nos converter, para que depois venhamos receber as bênçãos de Deus. O problema é que a igreja, nós queremos as bênçãos de Deus, mas queremos viver de qualquer jeito. E aqui a exigência de Deus é: se converta dos seus maus caminhos. Depois que se converter, aí ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Antes de derramar as bênçãos, primeiro ele quer nos perdoar, nos preparar, nos fazer nova criatura e gerar uma vida de santidade em nossas vidas. Aí ele diz, versículo 15: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós somos templos, casa de Deus. Você ora em comunhão com Deus e Deus te responde. Comece a avaliar isso e levar isso a sério. Os ouvidos do Senhor estão inclinados às tuas súplicas. As suas mãos estão estendidas. Não estão atadas para que não possa salvar. Aí ele diz aqui: estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. O coração de Deus está sobre você. O coração aqui fala de um relacionamento de intimidade, fala de um sentimento que Deus tem pela minha vida e pela tua vida. Irmãos, o que nós estamos passando é muito sério. Deus quer gerar um avivamento na minha vida e na tua vida. Só que como você tem se tratado diante de Deus? Como você tem vivido nesses dias de crise? O que você tem feito? Você tem corrido mais atrás das bênçãos materiais do que das bênçãos de Deus? Você tem corrido mais atrás das bênçãos materiais do que de Deus? Porque tem muita gente que acha que está correndo atrás de Deus, buscando a Deus, porque precisa de uma porta de emprego aberto, precisa de um casamento, precisa de um milagre, precisa de alguma coisa, de uma intervenção de Deus. Não, busque a Deus por o que Ele é, não por o que Ele tem para lhe dar. Salomão se propôs a construir uma casa para adoração e sacrifício a Deus. Como que você é? Você é aquele cristão superficial, materialista, hipócrita, soberbo e avarento, ou você é casa de habitação de Deus? Porque não vá pensar que Deus negocia a sua glória com ninguém, que Ele não negocia, não. Deus não manifestará a sua glória em um templo corrompido, aonde o altar que se permanece não é o altar de adoração a Deus, aonde o altar que tem no templo é Baal, é Mamon, o Deus das riquezas, é Afrodite, é Azera, é Marduk. Tem que ser o altar de adoração a Deus. Eu e você precisamos restaurar o altar da adoração nas nossas vidas. Eu e você precisamos restaurar o altar da comunhão. Se não sabe o que é que vai acontecer, a terra vai continuar estéril, o gafanhoto vai continuar comendo a lavoura e a peste vai continuar reinando. Deus te livrará, irmão, nesse dia difícil, desde que você seja fiel a Deus. E Deus sabe se você é fiel a Ele ou não. Se o teu coração está firme nele ou não. Se o teu desejo é de buscar a sua presença ou não. Deus sabe se o teu coração está envolvido mais com as coisas deste mundo do que Ele. Porque Deus te conhece por dentro e por fora. Eu só vejo o exterior. Deus conhece o interior. E diante de Deus ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Quer que a glória de Deus se manifeste na tua vida e produza algo extraordinário, se humilhe, ore, busque
e se converta dos seus maus caminhos. Aqui não é eu que estou falando, não. Aqui é o próprio Deus falando. Comece a praticar esses 3 hábitos, faça de hábito na sua vida. Humilhação, oração, busca pela presença de Deus. Se converta dos seus maus caminhos, que você vai ver a mão de Deus estendida e te abençoando, te livrando e te preparando para que a presença dele se manifeste na tua vida como templo do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Se converta, meu irmão. Você acha que Deus te divide com o mundo? Você acha que Deus te divide com as coisas superficiais desta terra? Deus não te divide com ninguém. E vou te dizer uma coisa que é limpa e clara. Para o diabo é importante, ele bate palma quando um cristão serve a Deus e serve o mundo. E Deus não. Deus quer você unicamente de corpo, alma, espírito e coração diante dele. Deus te quer assim, totalmente entregado para ele. Não só pela metade, não, é totalmente. Pastor, e eu que sou crente, eu sirvo a Deus, eu tenho certeza da minha salvação. E se eu pegar, pastor? Tudo está no controle das mãos de Deus, irmãos. Se este mal vier sobre a minha vida, a Bíblia diz que ele enviará entre o seu povo, mas ele disse, se o meu povo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Espírito Santo fale mais forte aquilo que eu não pude falar ao teu coração, irmãos. Sirva a Deus com sinceridade, não brinque não. O juízo de Deus está sobre esta humanidade, sobre esta nação. Não brinque com Deus, porque de Deus ninguém se zomba e de Deus ninguém se escarnece. Vamos orar? Ore juntamente comigo, feche os teus olhos. Se você não pode se ajoelhar e se prostrar, feche os seus olhos, vamos orar em espírito. Onde você estiver assistindo esse vídeo agora, neste momento. Santo Deus e Pai amado. Pai, gera em nós esse sentimento verdadeiro. Que essas 4 condições, meu Pai, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a minha vida e sobre a vida desses que estão aí, me ouvindo agora neste momento. Que nós venhamos nos humilhar. Que nós venhamos orar, meu Pai, buscar a Tua presença, falar com o Senhor. Que nós venhamos buscar a Tua face e se converter dos seus maus caminhos, dos nossos maus caminhos, Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Gera uma obra de transformação no coração deste que está me ouvindo agora neste momento, meu Pai. A Tua palavra foi ministrada, Senhor, e só ela pode convencer o homem do pecado. Eu não posso me conter, meu Pai, e não posso me privar. O Senhor me chamou, meu Pai, para pregar a Tua palavra, e eu não posso maquiar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Alguns talvez vão achar essa palavra dura, mas é o que o Senhor falou, meu Pai, dentro da Tua palavra, meu Pai. Gera um sentimento de transformação no coração deste que está me ouvindo agora neste momento. Que o Senhor possa perdoar os seus pecados agora, você que não é crente, que está ouvindo esta ministração. Se quiser entregar sua vida a Jesus, fala, Jesus, eu quero o Senhor como o primeiro e único salvador da minha vida. Só Jesus pode te salvar deste mal. Há políticos não podem. As grandes instituições de saúde não podem. Só Jesus pode te livrar da condenação e do mal. Lembre-se que a promessa é esta. Eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A minha vida está nas mãos de Deus. A tua vida tem que estar nas mãos de Deus. Não é tempo de nós brincarmos, mas nós precisamos de Ti, Senhor. Me perdoa os meus pecados. Perdoa o pecado, meu Pai, desta geração incrédula e impura. Que o Senhor gere um avivamento na minha vida e na vida desse que está me ouvindo. Em nome de Jesus, estende a Tua misericórdia. Tem compaixão desta vida, meu Pai, que está me ouvindo agora neste momento. Tem misericórdia, meu Pai. Dá força, às vezes a pessoa tem até força de Te servir, tem até desejo, meu Pai, mas não consegue. Ajuda, Senhor Deus. Fortalece o que está fraco. Ajuda o necessitado. Ajuda os que estão sendo assolados com essa crise e cobre-os com a Tua misericórdia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa esta vida em nome de Jesus. Que a mão do Senhor,
os ouvidos do Senhor estejam atentos à oração dos teus filhos, meu Pai, e que o Senhor veja neles e veja em mim se há um espírito reto de adoração, meu Pai. Continua conosco, não nos despreza não, meu Pai. Não nos deixe viver a deriva e ao léu, não. Toma o controle da minha vida e toma o controle da vida desse que está bem em mim. E abençoa a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.